como que surgiu essa ideia de você trazer esse movimento para Ponte Nova? Como é que foi? Vamos por parte, né? Primeiro, como que surgiu a ideia? É um amigo meu, Clóvis Nunes, que ele é espírita também. E ele, meio inquieto com a violência na época de Feira de Santana e no Brasil todo, ele estava sempre pensando em criar um movimento pela paz. E ele chegou à conclusão o seguinte, que o negócio nosso da violência é um negócio cultural. E que mudar a cultura é complicado. Então ele resolveu criar um movimento para poder contribuir com a mudança da cultura, de uma cultura de violência para uma cultura de paz. Todo mundo vai lembrar aí, isso começa lá no bercinho, as cantigas de Niná. O cravo brigou com a rosa, debaixo de uma sacada, o cravo saiu ferido, a rosa espedaçada. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Então você começa lá nas cantigas de Niná, já com uma cultura de violência. E isso vai crescendo. E o problema é que aquele negócio, você nasce dentro da cultura, é igual o peixe dentro d'água. Como é que o cara sai para trabalhar de manhã, um cara determinado? Esse cara é um guerreiro, né? Sai de manhã. E aí, rapaz, onde é que você já vai? Já vou para a luta. Onde é que você já vai? Já vou para a guerra. Então, psicologicamente, você sai de casa para trabalhar. Em vez de você ir para o seu local de trabalho, que você tira seu sustento, porra, você vai para a guerra. Olha psicologicamente, você vai para a luta. Como é que isso vai te afetar? Você pensou você saindo para a luta? E você não dá conta, mas isso está te influenciando mentalmente. Isso é cultura. Vocês não vê nada que eu escrevo e nada que tiver a palavra luta, eu não converso, eu não falo isso, eu tento policiar. É sempre trabalhar, mudar, trabalhar. Então, o Clóvis chegou à conclusão que ele queria criar um movimento para poder contribuir nessa mudança de cultura da sociedade. E ele pensou disso de uma forma, criou um movimento, criou uma série esqueci o nome, de ações. Aqui em Ponte Nova a gente cumpriu todas as ações. E juntamente com essas ações, que era criar a lei do Dia Municipal da Paz, que ela existe na prefeitura. Aí você tem o Paz nas escolas, porque ele pensou, a única forma de mudar a cultura é você entrar na escola, né? Então, você vai trazer a mudança de cultura subliminarmente. Em vez de você fazer uma conta de matemática, mamãe, fulano roubou 3 laranja mais 3. Quantos que roubou? 6, não. Fulano doou 6 laranja mais 6. Você vai pegar uma música de inglês. Você tem música de inglês de tudo enquanto é jeito. Você vai traduzir uma música. Então você pega a música Imagine, que tem uma mensagem legal, e traduz uma mensagem legal. Você vai julgando isso na criança desde cedo. Isso era algumas das atividades, né? Isso é o Paz nas escolas, algumas das atividades. Isso, no início, nós tivemos um apoio muito grande do prefeito na época, que era Zezé Abdala, e a secretária de Educação, que era Teinha. Isso mesmo. Teinha abraçou a ideia de uma tal maneira. Foi de qual ano até qual? 2012 até 2000... Não, 2002. Até 2012. Até 2012. E Teinha fez um trabalho na Secretaria de Educação, assim, fantástico. Começamos. E aí, as professoras começaram a ficar envolvidas, nós fomos crescendo o movimento, crescendo, e a gente ia começar, além da parte social, que a gente trabalhava com as crianças à beira de risco, o projeto era, a criança entrava com 12, saía com 16 a gente tinha um acordo com a Guarda Mirim, ia para a Guarda Mirim, e com 18 a gente encaminhava alguns para a Coferpom ou tentava viabilizar alguma coisa para eles. Aí você vai me perguntar, como é que acabou? Tá ansioso. Não, ele poderia fazer o podcast sozinho, só. Ele mesmo Não. poderia. Mas não vamos chegar, não acabou ainda não. Calma. Tá. Vamos lá. Eu estou preocupado com o horário, Silvio. Então, vocês não estão preocupados com isso, não. Estão preocupados com o horário. Depois de 3 horas e meia. Deixa eu te falar. Aí, beleza, tinha as atividades e tal, aí tinha
A famosa Caminhada pela Paz. Como é que era a Caminhada da Paz? A Caminhada da Paz, na verdade, a gente tinha todo um projeto, a gente tinha as ações o ano inteiro de fomento na contribuição da mudança de cultura de violência para uma cultura de paz. E a menina dos olhos era o Paz nas escolas, que a gente fazia. Juntamente com isso, a gente tinha um trabalho social, que é isso que eu estou falando, de atendimento às crianças. Nós chegamos a ter 150 crianças. Aí tinha oficinas, né? Tudo. Nós tínhamos capoeira, balé. Eu fiz um acordo com o SESI. A gente fazia, nós começamos lá no Fritz, a parte com as crianças, depois eu passei para a banda do Triângulo, depois passei para o SESI. Aí no SESI a gente ampliou bem as atividades. E a caminhada, na verdade, era só a parte visível do projeto. Para dar visibilidade. Uma parte pública, que seria para coroar o trabalho que a gente fez durante o ano. E a coordenação nacional conseguiu a parceria com vários artistas. A gente conseguiu trazer alguns aqui em Ponte Nova, né? A gente trouxe aqui Nando Cordel, Márcia Porto, Dominguinho, Geraldo Azevedo, Belchior, Edson Cordeiro. E sem contar os artistas daqui, Christian Francis, Lex Luthor, trazia a da turma aqui. Rapaz, Ponte Nova recebeu um cara igual aquele Edson Cordeiro. Assim, Ponte Nova não sabe o cara hoje, entra aí na agenda dele, a Europa, ele tem agenda o ano inteiro na Europa. Um artista brasileiro assim de renome internacional. E ali era um sucesso, Orlando, né? A caminhada era um sucesso fantástico. Como é que era, né, consolidar ali o projeto com aquela caminhada? Era muito bom, né? Porque a gente tinha uma participação popular, a gente chegava a colocar 20 mil pessoas aí na caminhada, era um negócio fantástico, a gente fechava... A gente media isso, né? Teve época da gente estar chegando ali perto, antes do Pontilhão, antes do Posto Moriza, a caminhada já estava lá na Praça de Palmeiras, que era onde a gente concentrava e fechava, era para coroar o movimento. Mas depois nós tivemos alguns... Quais eram as atividades com as crianças? Balé, esporte de modo geral, tinha os monitores, nós tínhamos... percussão, que eu falei lá, o Taquinho. Eliane Florencio coordenava a parte de balé, que mais, Gilma, que a Eliane coordenava? E tinha... parte de atividade física, artesanato. E tinha toda uma estrutura, né? Porque o que acontece, né? Muita gente acha que caminhar aqui, o Move Paz era só caminhada. Não era nada disso. Não. O trabalho social, né? Nosso era muito... E a gente começou... Porque eu queria levar alguma coisa profissionalizante, que eu lembrava do tempo que eu estudei no Polivalente. Sim. Que foi um processo de... No Brasil, tudo que é bom, infelizmente, acaba. Igual acabou a rede ferroviária, né? O mundo inteiro caminha em trilho, nós acabamos com os trilhos. A rede... Isso é carteirinha escolar. Não, do Senai. Isso é Senai. Isso é Senai, né? Fiz Senai. Sou torneiro mecânico. Escola Municipal aí, José Maria da Fonseca. Deve ter o nome do professor. Mostra lá, ó, Babilessa. Então, no Polivalente, aquela época, nós tínhamos Educação para o Lar. Sim. Um negócio que hoje estão aí tentando fazer os rapazes trocar fralda, lavar uma vasilha. Você vê há 50 anos atrás, o sistema polivalente. Mas você acha que isso é errado? Não, certíssimo. Eu estou falando com você que lá tinha práticas industriais. Eu aprendi a soldar Que na escola já tinha algumas... Meu professor, eu acho que ele ainda é vivo até hoje. Tenho a maior admiração por ele. João Batista, petista, mais gente boa, que eu estou falando com você. Esse negócio de partido, o camarada fica radicalizando, a gente tem que pegar, assim... O trem radical não presta nada, mas nós temos pessoas igual João Batista, uma pessoa fantástica. Foi meu professor de práticas industriais. De vez em quando eu encontrava aquele caminhando, agora tem muito tempo que eu não vejo. Ele mora ali na Carlos Marx. Você conhece? Conheço. Gente boa demais. Então João Batista foi um professor. Batista foi secretário da prefeitura, não é esse? Eu não lembro não, senhor. Foi? Foi secretário do Guto. Foi? Não estou lembrado.
Mas ele foi meu professor. Eu conheço ele. Faz sentido, né? Já caminhei muito com ele aí na Beira Rio. Uma pessoa fantástica. Tinha práticas industriais, práticas comerciais, práticas agrícolas e educação para o lar. Então eu lembro disso, eu queria colocar isso no Movipaz. Rapaz, mas eu rodei, tive na Justiça do Trabalho, tive com os promotores na época, não tinha, não pode. Não pode. É risco para o menino, é risco. O que você pode ensinar? Esporte, lazer e cultura. Como é que o cara vai viver daquilo ali, rapaz? Aí montei uma fabriquinha de calcinha e sutiã para as meninas aprenderem, produzir para elas. Sim. Porque é um negócio fantástico, né? Movipaz, né? É um mundo que às vezes as pessoas não conhecem. É por isso que a gente tem que ter um olhar mais sensível, porque a gente está fazendo... As coisas ruins estão fazendo parte da paisagem. Está ficando comum você passar e ver um cara mexendo numa lata de lixo. Eu sei, é indiferente aquilo ali. Aquilo não te sensibiliza. Já acostumou ver tanta gente fazendo aquilo ali. Isso é muito ruim, a gente perder a capacidade de indignar com uma coisa ruim. O que eu estava falando? Do Movipaz, da oficina das meninas. Das meninas. Aí montei. Aí eu tô lembrando aqui porque eu fiz uma pesquisa do sonho das meninas. Então nós tínhamos lá um sonho assim, meu sonho, tomar um banho de chuveiro com sabonete. A pessoa não ter, o sonho dela é tomar um banho de chuveiro com sabonete. Aí você perguntou se lá em casa tinha chuveiro? Não tinha, não tinha na casa do meu avô, né? Você me perguntou de cedo. E tinha sonhos assim, aqueles negócios coisa mais normal, assim, né? Aí, mas eu queria dar alguma ocupação para elas. Ih, rapaz. Aí denunciaram. Aí o Ministério do Trabalho vai, não pode. Não pode, tem que acabar. Aí elas só iam entrar, porque aí eu montei uma confecção do Movipaz. Sim. Que era para dar oportunidade para elas. Mas elas só podiam ir para ali depois de 16. Contraturno. 16 ou 18, Gilma? É um negócio desse. 16 ou 18. Então isso dificulta muito. A gente ficou só com esporte, lazer e cultura. Pode perguntar mais. Isso aí. Mas aí, Orlando, né, o projeto era muito bacana, né? Mais ou menos, quantas crianças e adolescentes 150 foram? Nós chegamos a atender. Aí quantos passou, não lembro. Nos 10 anos. Nós chegamos... Uns 2 mil, 3 mil, o que você acha? Não, porque a gente ficou com eles... Rapaz, virou essa turma, eles tinham a gente como referência. Pra você ter uma ideia, dava problema na escola, era eu ou Gilma que tinha que resolver. Não era o pai. Até porque é o seguinte... A gente não, né? Eu era muito pequena, mas eu acompanhava, mas eles levavam no hospital. Eliane, nós tínhamos Eliane Loura e Eliane Morena. Eliane, todas... um abraço pra minha amiga Eliane Loura. Você acha que passou que umas 3 mil, 4 mil, 5 mil? Não sei disso aí, não tem não, mas mais de 1000 com certeza deve ter passado. E aí, Orlando, por que Aí você me cortou um negócio aqui que interessante eu falar, rapaz. Tinha uns que te acompanhavam pela vida e era referência, vocês eram a referência. Porque faz parte da sociedade, nós somos muito hipócritas, né? Porque você quer que há um discurso que você não deve dar dinheiro para uma criança. Sim. O cara chega, bate no vidro, a criança chega, bate no vidro do seu carro. Aí o vidro está aberto, ele chega, tenta falar com você. O que você faz? Você é indiferente. Não pode dar dinheiro, mas você dá indiferença. Fecha o vidro. Um dia eu estava passando ali perto da padaria Pão e Tal. Eu sei que a mãe mandou a criancinha lá atrás do cara pedir o pão. Ela pegou na calça do cara para pedir o pão. O que o cara fez? Tum! Ela caiu. Então, você bate a vida inteira nesse ser que está começando. O que ele tem em casa? Às vezes um pai drogado, uma mãe drogada. Ele não tem, então a gente fica brigando muito contra a corrente. Só que é muita hipocrisia. Você bate nessa criança. Você não precisa dar dinheiro, mas você pode dar atenção. Sim. Você pode dar carinho, você pode fazer de gente.
Quando ele está 15, 16 anos, ele pega um estilete, passa no pescoço de um, fica todo mundo assim, nossa, mas ele não... Como é que fez isso? Ele não... A mulher sabe o valor de um buquê de flor, né? Porque ela aprendeu o valor daquilo, ela vai sensibilizar com aquele buquê de flor. Sim. Mas a criança só tomou bordoada. Aquele estilete que ela está passando não está fazendo diferença nenhuma, porque ela não tem valor nenhum com relação à vida do outro, porque ela apanhou a vida inteira. Então a gente tentava acolher da melhor forma possível essa criança. E tentando ajudar, porque, igual eu estou falando, a situação é muito diversa. Dentro do lar, que é o exemplo deles, eles não têm esse exemplo. Então acabava que a gente ficava referência deles. Sim. A gente sempre saía, ia ali no Espaço Café e era caminho deles. Virava e mexia, parava uma turminha lá perto da gente. Às vezes até o cara vinha querendo tirar, não. Eles tinham a gente essa... Como referência. Como referência, que eles iam ser acolhidos e sempre foram. Sim. O problema é que a gente foi caminhando para uma... Deixa eu te fazer uma pergunta. O Movipaz era uma ONG? Uma ONG. Uma ONG. Uma ONG. Aí a parte... Por que aí encerrou? Nós entramos num processo no Brasil, não sei aonde que isso vai dar, que de repente você não pode falar não para a criança, você não pode pôr limite, a criança tem que fazer o que quer, tudo é para traumatizar a criança. Aí você parou de... começou a mudar o seguinte: transferir a obrigação de pai e mãe para a escola. Porque a obrigação da escola é dar instrução. Educação você dá em casa. Menino tem que ir para a escola para ser educado, não. Quem tem que educar é pai e mãe. Igual ele está falando, o que está educando ali a filha dele. Então quem tem que educar é pai e mãe. Acabou isso. Aí você tem hoje uma criança e um jovem que não obedece pai e mãe, não respeita os mais velhos, não respeita a polícia nem a autoridade e nem teme a Deus. Esse é um selvagem. Como é que você vai mexer? Ficou muito difícil. E aí tudo que você vai fazer, nós tínhamos lá as crianças no SESI, primeiro a sociedade não querendo, lá do SESI, aquele grupo ali. A gente já tinha uma dificuldade para segurar eles lá. Eu pagava para eles como sócio. E começamos a ter problema disso aí. A mãe, porque o que a gente estava tentando fazer com eles? Impor algum limite, trazer um pouco de educação para eles, já que não tinha dentro de casa. Então, por exemplo, a gente tinha algumas normas que tinham que ser seguidas. A gente dava uniforme. Blusa, calcinha, calça, tudo. Tênis, meia. Mas você só pode entrar se for de uniforme. Chega lá um menino sem uniforme, chega ele com a mãe, brigando lá com a coordenadora, porque tinha que entrar. Então a gente começou a ter muito problema com a forma. Os monitores aí não queriam mais. Porque os meninos começavam... Você dava uma sanção no menino, ou numa menina, por causa de limites que eles não estavam querendo cumprir. O menino lá de 12, 13 anos, escorando o monitor na porta, armado. Então começou a ficar difícil. Porque nem a escola convencional o professor está conseguindo ajustar, porque ficou complicado. Então, e uma outra coisa, a coisa começou, com o meu envolvimento na política, começou a se politizar muito o Movipaz. Movipaz é Orlando tem Movipaz porque ele está fazendo política, começou a misturar aquele negócio todo. E a gente tinha uma ajuda, a caminhada era cara. Os artistas não cobravam. Mas a estrutura, né? Mas a estrutura. O artista vinha pelo ideal do Movipaz. Mas o trio, muitas das vezes a banda, os músicos... A janta? Não. Passagem aérea, estadia, tudo, a estrutura toda era... A janta era lá na sua casa, né? Era lá em casa, Era sempre a mesma comida todos os anos, feijão branco. Você já contou aqui, né? Já não lembro. Então, não, todos os anos não. Sua mãe mudava o cardápio sempre. Não... Tá vendo aí? Aí, começou a ficar muito caro e a gente começou a ter problema de receber a ajuda da prefeitura. Então, nós reunimos e decidimos parar, que o custo estava ficando muito alto, a gente não estava tendo apoio. Enquanto estava no período de Zezé, foi muito bom. Zezé sempre, mais teinha, sempre colaborar demais. Você acha que a questão política, então, fez o Movipaz acabar? Não, foi problemas que a gente teve interno, igual estou te falando de organização, porque o mais importante era a parte social.
Mas acabou que esse envolvimento meu na política começou a conflitar muito com os interesses, aí eu resolvi. Hoje o Movipaz não existe mais ou ainda tem? Não, existe. A ONG existe. Eu ainda tenho uma coluna na Folha de Ponte Nova, mas o trabalho que a gente fazia de penetração nas escolas, isso aí, o trabalho social tem chance de existe. Voltar? Eu acabei de falar, nós acabamos de falar, né? Nada é impossível. Tudo é possível aquele que crê. Então, quem sabe? É isso aí, Babilé, isso aí, ó.